Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, esta paz maravilhosa que excede todo o entendimento. Aqui é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. O título dessa mensagem: se não cantar, volta para a fornalha. Oh, glória a Deus, aleluia. Quando o oleiro bota o vaso depois de pronto, depois de trabalhar, amassar o barro, fazê-lo na roda e o coloca lá na fornalha, o oleiro vai ver o barro ali esquentando, cozinhando para ficar com aquela têmpera que é necessário para suportar o líquido que vai dentro dele, né? O azeite, a água, o óleo, qualquer outra coisa. Deus não é diferente. Lá em Jeremias capítulo 18 você vê que Deus se assemelha ao oleiro, referindo-se a Israel para reconstruir aquela nação, e assim somos todos nós que cremos em Jesus Cristo, fazemos parte dessa nação de Israel. Agora veja bem, se você está passando por dificuldades e Deus te coloca numa fornalha, dificuldade já é uma fornalha, e quando Ele te tira da fornalha, você não canta, Ele diz: não está pronto, volta para a fornalha. Tem que passar pela prova glorificando, cantando o hino da vitória. Aleluias! É assim que Deus gosta de ver. Deus não gosta de crente frouxo, não gosta de ninguém que vive só se lamuriando, só se lamentando da vida. Na verdade, meus amados irmãos e irmãs, ninguém gosta de passar por dificuldades. Mas, infelizmente, as dificuldades, além de fazer parte da natureza humana, elas são necessárias para o nosso crescimento espiritual e humano. Não se consegue a maturidade a troco de nada, né? E os problemas têm papel fundamental para que possamos atingir uma maturidade ideal. Concordo que às vezes enfrentamos adversidades terríveis, perdas irreparáveis, ao ponto de acharmos que vamos perecer, que vamos morrer. Mas quando tudo parece estar perdido, Deus aparece e nos salva. E conforta o nosso coração, trazendo paz, renovando nossas esperanças. Como diz o ditado, Deus aperta, mas não enforca. Ele permite que passamos por adversidades, lutas, dificuldades, mas quando já não estamos suportando mais, Ele surge com o livramento. Glórias a Deus. Tudo isso acontece para que venhamos a aprender lições preciosas para as nossas vidas. Lições que irão nos ajudar na nossa maturidade. Pessoalmente, eu tenho aprendido muito com essas lições quando me deparo com as dificuldades, mas vejo a mão de Deus sempre estendida para me socorrer. Todas as aflições têm um propósito divino. O apóstolo Paulo, por exemplo, Deus o estava disciplinando. Você vê aqui em Hebreus capítulo 12, vamos ler aqui do versículo 1 ao 10. Olha que coisa linda, preste atenção aí. Diz assim a palavra, começando no versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus: portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. Ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exortação que vos admoesta como os filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Além disto, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e os olhamos com respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Pois aqueles por pouco tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, que por ele têm sido exercitados. Veja o que está escrito aí em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Na qual exultais, ainda que agora por pouco tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, pereça, embora aprovada pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas crendo exultai com gozo inefável e cheio de glória. Aleluias. Na verdade, Deus tem essas palavras de consolo para seus filhos.
Deus não disse a você nem a mim que nós ficaríamos sem problemas, mas disse que participaríamos do nosso problema. A palavra santa narra histórias como a história de Daniel na cova dos leões. Ele entrou na cova dos leões. Sadraque, Misaque e Abednego entraram na fornalha, mas o quarto varão estava lá. Josué, ao pé de Jericó, achando que tudo estava perdido, o príncipe dos exércitos do Senhor estava lá. Deus equilibra as nossas bênçãos com as nossas provações. E assim, de fé em fé, de passo em passo, vamos vivendo o sobrenatural de Deus. Nosso Deus é o Deus do equilíbrio. Ele equilibra o dia e a noite, as estações, o nosso planeta. Assim Ele faz conosco também. Ele faz da mesma forma. À medida que Ele quer, Ele nos abençoa, lança-nos em algumas provações para não perdermos a dependência dEle. Foi isso que Deus fez com Paulo. Veja no versículo 7. É para a disciplina que sofreis. Deus os trata como a filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Aleluia, glórias a Deus. O maior milagre que Deus operou em Paulo não foi a sua cura física, mas a forma que ele olhava para a sua dificuldade. Deus não transformou seu físico, e sim a sua mente. Paulo então pôde aceitar, compreender e até se gloriar em suas dificuldades. Paulo chegou a pedir que Deus tirasse o espinho. Deus respondeu: Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus nos dá a graça para superarmos e aceitarmos e agradecermos pelas dificuldades que possam surgir em nossas vidas. Paulo poderia ter raciocinado que não teria condições de realizar o seu ministério por causa da sua doença. Ele não pensou assim. Por causa disso, o mundo foi influenciado por um poderoso testemunho de vida. Foi o testemunho do apóstolo Paulo, o nosso apóstolo. A história está repleta de exemplos desse tipo. Jacó ficou coxo após um encontro com o anjo, e isso não prejudicou o seu serviço a Deus. Dave Briner, pregador entre os índios, dizia que por onde ele andava ficava um rastro de sangue oriundo do seu problema pulmonar, mas ele nunca deixou de fazer o trabalho para Deus. Robert McShane, pastor presbiteriano, tinha um problema de coração muito avançado. Não podia fazer muita força para não morrer. Por isso, ele nunca deixou de fazer o trabalho de Deus e ser o grande pregador que foi. Amy Carmichael, escritora cujos livros edificaram a vida de centenas de pessoas, passou quase uma vida toda deitada numa cama, mas escrevendo. Meus amados, nós não devemos reclamar do que estamos enfrentando, devemos nos gloriar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Uma das coisas mais bonitas na Bíblia é que Deus se faz presente no dia da angústia ou no dia da tristeza. Às vezes, no momento diante da dor, muitas vezes somos tentados a pensar que Deus não está nos vendo. Mas o que a Bíblia ensina é que Ele está perto da gente. Podemos ver isso na vida de José do Egito. O Senhor era com José, na história dos dois que caminhavam pela estrada de Emaús, tristes, caminhando ali sem rumo. Nesse momento Jesus se achega a eles. Eu não sei o momento de tribulação pelo qual você possa estar atravessando nesse exato momento, mas uma coisa eu sei: Deus está perto de você. Há 3 momentos na vida em que Deus mostra o seu grande poder. O primeiro é quando você está numa luta e Deus diz: vou deixar porque eu sei que essa pessoa pode ganhar essa luta, esse meu filho, essa minha filha pode ganhar essa luta. E ele fica só olhando ali. Há outro momento em que Deus segura nas nossas mãos e caminha conosco para a luta. E diz: vamos, eu estou contigo nessa batalha. E há um terceiro momento, quando estamos tão fragilizados e tristes que não temos forças nem mesmo para orar, e o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, e Deus diz o que disse a Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, pois essa peleja não é tua senão minha. Oh, aleluia! Glória ao santo nome de Jesus. Meus prezados irmãos e irmãs, persistam. Sempre persistam. Não desistam. Se derem 1000 motivos para chorar, mostre a eles que você tem 1001 motivos para sorrir. Tudo na vida tem os 2 lados da moeda. Um dia choramos, outro dia sorrimos. Um dia perdemos, outro dia ganhamos. A vida é como se fosse um campo com arquibancadas. Ou você interage e vai para o campo jogar, e lá você pode perder ou ganhar, chorar ou sorrir, mas pelo menos você estará vivendo e aprendendo com aquele momento. Ou você pode ficar apenas observando a vida passar, chorando. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que o tempo não para. A escolha é sua. Se vai sentar-se e lamentar-se à margem do caminho ou vai pegar a sua cruz e caminhar. A adversidade leva alguns a serem vencidos e outros a baterem recordes. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, diz a palavra. Se a sua vida assemelha-se a uma noite escura e os seus problemas parecem sem solução, tenha fé e creia que logo começarão a surgir os primeiros raios de luz do dia, trazendo o cumprimento da promessa do Senhor para você, que é vitória. Nunca houve uma noite ou um problema que pudesse anular o amanhecer de um lindo dia. Essa é a grande verdade. Nunca vai haver um problema que possa destruir a sua fé e tornar você tão fraco que você não possa ver o agir de Deus na sua vida.
Receba essa palavra do Senhor Jesus para o seu coração. Ela foi mandada para você que está passando por dificuldades, perdas irreparáveis, para você que está pedindo: Senhor, restitui o que eu perdi. Fica na posição e Ele restituirá, porque o nosso Deus é um Deus de restituição. Fica na paz, que o Senhor te abençoe poderosamente.